Antropocentrismo do mundo moderno. Carta enviada por um consulente de Sete Quedas, Mato Grosso do Sul, em 13 de 10 de 2009, de religião católica, escolaridade, pós-graduação em andamento, profissão engenheiro agrônomo. Muito prezado amigo Orlando, salve Maria. Estou fazendo um curso de pedagogia e tem na malha curricular uma disciplina que se chama História da Educação, onde correlaciona a história e o movimento educacional de cada época. Pois bem, estávamos estudando a Idade Média e os autores que descrevem sobre a Idade Média têm uma versão diferente das que o professor Fedeli comenta. Vou transcrever um pequeno resumo e queria uma opinião do professor Orlando Fedeli sobre este texto. Segue o texto, abre aspas. Idade Média foi a expressão imprópria aplicada ao período de 1000 anos que se iniciou no Ocidente com a derrocada do Império Romano em 476, quando se deu a queda de Roma sob o reinado de Rômulo Augustulo, enquanto em Bizâncio se mantinha o Império Romano do Oriente, que se prolongaria até a queda de Constantinopla sob os ataques dos turcos em 1453. Os parâmetros da educação na Idade Média se fundam na concepção do homem como criatura divina, de passagem pela terra e que deve cuidar, em primeiro lugar, da salvação da alma e da vida eterna. Tendo em vista as possíveis contradições entre fé e razão, recomenda-se respeitar sempre o princípio da autoridade, que exige humildade para consultar os grandes sábios e intérpretes, autorizados pela Igreja, sobre a leitura dos clássicos e dos textos sagrados. Evita-se, assim, a pluralidade de interpretações e se mantém a coesão da Igreja. Predomina a visão teocêntrica, a de Deus, como fundamento de toda a ação pedagógica e finalidade da formação do cristão. Quanto às técnicas de ensinar, a maneira de pensar rigorosa e formal cada vez mais determina os passos do trabalho escolar. A educação era marcada pela influência da Igreja, que ensinava suas doutrinas religiosas, o latim e as táticas de guerra, que eram uma das principais formas de obtenção de poder e um meio pelo qual a Igreja aumentava seu poderio de terras. A grande parte da população medieval não tinha acesso aos livros, não sabia ler nem escrever, era analfabeta. Da contestação às instituições sociais e políticas do Império Romano surge o cristianismo. Pregava-se a igualdade, o amor ao próximo e a felicidade pós-morte. Sanavam-se, assim, os anseios dos escravos miseráveis e acabavam por conquistar inclusive a nobreza. Houve uma evolução estrondosa quanto ao poder e à importância da Igreja. Todavia, da mesma forma crescia a crise do escravismo e entrava em decadência o Império Romano. Logicamente, a atitude da Igreja no período medieval impunha um regime que brutalmente incapacitava a mente humana de desenvolver intelectualmente. A religião foi monopólio da Igreja para elevar o clero à condição divina, forçando para um celibato desumano, advogando ideias e opiniões sem base lógica e senso comum. A interferência da Igreja era presente em todos os assuntos. Contudo, torna-se lógica a compreensão do tamanho poder da Igreja mantida por mais de 1000 anos consecutivos. Porém, inaceitável e condenáveis as atitudes da Igreja em tais atos, já que esta pregava ser harmonizadora da fé e da razão. O poder da Igreja era tão grande nessa época que aqueles que enfrentavam seu poder eram chamados de hereges ou infiéis. Herege é uma palavra de origem grega que significa aquele que escolhe, mas na Idade Média passou a denominar a pessoa ou o grupo que defendia doutrina contrária à Igreja ou discordava dos seus dogmas, das suas verdades. Uma das penalidades aplicadas pela Igreja aos hereges era a morte na fogueira. Para enfrentar os hereges e consolidar seu poder na sociedade, a Igreja Católica instituiu o Tribunal do Santo Ofício, que perseguia os hereges e aqueles que tinham comportamentos e preferências contrários aos seus ensinamentos morais e disciplinares.
fecha aspas, incorde Jesus semper. Muito prezado, salve Maria. O que está escrito nesse livro é um amontoado de tolices e mentiras incoerentes que revelam uma incrível ignorância histórica, se não má fé. O texto desse livro prova que não adianta saber juntar letras e pensar que se lê. Os resultados dos exames do Enem e dos vestibulares provam a enorme decadência do ensino hoje. Veja a ignorância do autor que diz ser o homem criatura divina. O coitado queria dizer que na Idade Média se acreditava que o homem foi criado por Deus. Ora, criatura divina exprime mal essa ideia, pois insinua ambiguamente que o homem seria divino. Mas que o homem foi criado por Deus, para Deus e para o céu, é verdade. Hoje se acredita que o homem veio do macaco e existe para comer McDonald's e ouvir rock. Entre fé e razão não pode haver contradição. Harmonizando fé e razão, a Idade Média construiu uma civilização do mais alto valor, enquanto nossa época cientificista e sem fé construiu campos de concentração e fez guerras de destruição e ódio como jamais se viu na história. Seguir a autoridade da Sagrada Escritura e dos sábios é inteligente. Nossa época despreza a autoridade, por isso, o que vale é a maioria ou a metralhadora. Daí, a confusão e a violência reinantes. Daí hoje vigorar a pluralidade de interpretações, o que faz de nosso tempo um hospício onde cada um crê no que quiser. Inclusive, pode pensar que é um guarda-chuva ou Napoleão. Com a livre interpretação de tudo, se caiu no relativismo total e no caos. Nossa época tirou Deus do centro de tudo e nesse centro colocou o homem. O problema é saber quem é o homem. Cada um quer ser o centro. Daí as guerras e as lutas infindáveis. Na realidade, o centro de tudo ou é Deus, causa e fim de todas as coisas, ou se perde o centro. E uma roda, cujo eixo não está no centro, não gira corretamente. Alguma coisa gira corretamente no mundo atual antropocêntrico? Não. A educação na Idade Média levava os homens a irem assistir debate entre filósofos. Hoje, se vai assistir o Mike Tyson bater na cara do Maguila. A educação medieval produziu um São Tomás de Aquino. A educação atual fez o Lula ter o poder. Ou Obama. Repare bem na ciência dos governantes e dos modelos de hoje. Os analfabetos medievais escreviam e discutiam os mais profundos problemas de metafísica. Hoje, se discute quais as diferenças entre o Ronaldão e o Ronaldinho, ou entre o padre Fábio de Mello e o padre Marcelo Rossi, e se assiste o Jô Soares. E se tem como ídolos Michael Jackson ou John Lennon, e se lê Paulo Coelho. E o coitado do autor desse livro nada entende do que a igreja combatia nos hereges, e repete tolices sobre a Inquisição que só combatia a propaganda de erros. Hoje se faz o contrário. A propaganda de todo erro e heresia são livres. Só é proibido ensinar o certo. E a Idade Média nunca pregou a igualdade. Pelo contrário, como ela queria tudo ordenar, e como só se pode ordenar coisas desiguais, a Idade Média amava a desigualdade. Por favor, leia meu texto Desigualdade e Igualdade, Considerações sobre o Mito. Jogue fora esse livro cheio de bobagens e de erros grosseiros, porque é com livros desse tipo que se destrói a cultura. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.